Olá, boa tarde. Estamos aqui outra vez. Agradeço pela sua atenção, por prestigiar esse tema que estamos fazendo semanalmente, que faz muito, assim, faz parte da minha caminhada, da minha vida de caminhada como igreja, né? Faz parte vamos dizer assim, das vitórias que nós tivemos, porque falar das dificuldades, eu acho que você, todos nós passamos por muitas dificuldades, né? Se fosse aqui enumerar tudo isso, aí eu teria que escrever um livro falando da história, né? Mas apenas alguma coisa. Semana passada eu falei aqui sobre a nossa participação nos grupos de oração e louvor que havia na nossa cidade. Quando a gente fala assim, oração e louvor a Deus, você vai ver que muitas coisas que eu falo aqui não é muito comum a gente escutar. Porque esse termo, louvor a Deus, não é muito conhecido em nosso meio, né? Não é muito conhecido. Nós outros termos, mas esse como foi assim, algo que me ajudou muito durante a minha participação no grupo de oração. Então isso fez parte da minha caminhada. E eu que conhecia um Deus distante de mim, um Deus assim, com mais cara e jeito de chefão, de que um Deus Pai, um Deus amorosíssimo, um Deus perdão. E talvez não, com certeza isso me ajudou a me aproximar mais de Deus. Porque no momento que você ouve falar de um Deus carrancudo, carrasco, ou um Deus que não tolera, aí você diz, mas espera aí, eu estou cansado disso, eu vou me aproximar de um Deus que não é amor, que não é misericórdia? Eu acho que é por isso que muita gente se afasta de Deus, porque tem medo de Deus. A verdade é essa, tem medo de Deus. Parece que Deus, para muitas pessoas, é um Deus que nos tira a liberdade. Eu já digo o contrário, é um Deus que me dá liberdade, né? Um Deus que me deixa livre, que me tira de um cativeiro, que me tira de tanto sofrimento. Enfim, aquela participação naquele grupo me ensinou muita coisa. Eu aprendi que a palavra de Deus, ela deve ser endereçada, direcionada ao nosso coração. A palavra de Deus, e ela é direcionada ao nosso coração. A palavra de Deus é Deus falando comigo e com você. Isso eu aprendi no grupo de oração também. Porque se falava de uma linguagem muito clara, de um Deus muito presente, de um Deus muito atuante, sabe? E aquilo ali me ensinou a ser um cristão melhor do que eu era.
e continua me ensinando, porque é alguma coisa que ficou guardada dentro de mim. Ficou guardado dentro de mim esse Deus que é misericórdia. Então eu aprendi que quando nós nos colocamos em oração, nós passamos a dialogar com Deus. A nossa oração não é mais nem menos do que um diálogo com Deus. Por isso esse nosso recolhimento no momento de oração, porque ali nós estamos dialogando com o próprio Deus. Onde eu falo e Ele me escuta, eu falo e Ele me escuta. Onde Ele fala e eu calo para escutar Deus. Oração nunca é aquela oração. Não é isso, né? É isso que eu aprendi e que me fez muito bem. Então essa oração é esse diálogo com Deus, esse Deus que a gente não conhecia e precisamos conhecer muito mais, mas nós vamos conhecendo aos poucos, né? Então ele me faz entender que ele é um Deus cheio de bondade, pronto a nos ajudar, a nos educar, a nos socorrer. É um Deus maravilhoso. Então, a oração não é só uma petição. Não é só para, eu tenho que, quando eu estou num apuro na minha vida, então me recolho a oração para pedir a Deus. Não é só para pedir. É aí que agora chego a oração de louvor, de engrandecimento, de elogios, e reconhecer esse Deus como o Deus indispensável na minha vida. E quando eu tiro Deus do meio, aí não vai, aí o carro empaca. Não sai nada certo, porque eu vou agir de acordo com a minha pobre sabedoria e as coisas não vão sair muito boas, não. Eu garanto isso para você. Quando eu digo, eu associo a bondade de Deus, a sabedoria de Deus, a minha inteligência que Ele me deu, aí eu vou aproveitar muito mais, porque eu vou saber escolher aquilo que é melhor para mim, aquilo que me faz bem. E eu digo a você que antes eu pensava que esse Deus de quem eu ouvia falar, ele não ouvia, não falava, como se fosse um Deus morto. E a verdade é que eu aprendi lá no grupo de oração que esse Deus está me ouvindo no momento que eu me dirijo a Ele, está me vendo, está olhando a minha necessidade, a minha aflição. Ele vem em socorro daqueles que o buscam, com certeza. Na verdade, eu via Deus não como um Deus vivo, mas como um Deus morto. É certo que eu ouvia falar no sábado de aleluia, todo sábado de aleluia eu ia escutar aquela mesma voz. Jesus ressuscitou. Não é? Não era isso? Aí eu ficava dizendo assim, eu acho que isso faz parte de um ritual, de um roteiro. Porque eu não tinha essa certeza, mesmo porque parecia um Deus distante. Aí eu ouvia falar, Jesus ressuscitou. Aí faltava eu escutar assim, Jesus ressuscitou
está vivo no meio de nós. Eu acrescento isso que eu aprendi. Está vivo no meio de nós, realizando os mesmos prodígios. Porque quem está vivo, está atuante, né? Então faltava eu ter essa certeza que ele ressuscitou, não só naquele dia, mas eu ouvia falar isso todo dia. Jesus está vivo no meio de nós, está agindo na minha vida, está te socorrendo, porque nós precisamos de Deus a toda hora, não uma vez por ano. Então aquilo lá me ajudou a ver Jesus está realmente vivo, atuante, falando, ouvindo a nossa aflição, né? E falando para nós assim: coragem, não desanime. Nós vivemos pela graça de Deus. Você não percebe que de vez em quando na nossa vida há dias em que a gente sente assim, tão assim, pessimista? É normal isso, porque às vezes falta naquele momento a fé. E eu, antes de gravar aqui esse vídeo que eu estou fazendo agora com você, eu estava vendo, eu abri a Bíblia lá em cima, e eu estava vendo o Salmo 4, o Salmo 5, e eu vou sugerir a você: abre a tua Bíblia à noite, na hora da tua oração pessoal. Abre a Bíblia no Salmo 4, no Salmo 5, oração da manhã, oração da noite. É algo espetacular. É isso que nós precisamos. A verdade é que Jesus está presente no meio de nós falando, e Ele nos traz, como nos trouxe daquelas participações do grupo de oração. Nossa, aparecia pessoas com tanta dificuldade, pessoas sofredoras, e que saíam desse grupo, saíam aliviadas do seu sofrimento, porque ele realizava aquele alívio, aquela cura. Eu sempre gosto de falar porque há sempre aquelas críticas, né? Aquelas críticas. Ah, você é do grupo de oração. Ah, com certeza, isso, aquilo. Umas críticas meio baratas que não convém aqui nem salientar. Críticas destrutivas, pobres de quem não crê. Mas é disso que nós precisamos, porque Ele vai realizar em nós muitas vezes pequenas curas, pequenas libertações que nós estamos precisando para esse momento. Eu sei que nós não vamos dizer assim: olha, qualquer doença, qualquer coisa, Deus vai me curar, vai me libertar. Eu só quero dizer assim, que Ele vai me libertar até da morte eterna, não é isso? É garantido, porque Ele ressuscitou por isso, né? Para nos dar vida. Ele sofreu para nos dar a vida. Então, para nos livrar das trevas, né? Quando a pessoa não crê, quando a pessoa prega a palavra de Deus e não crê, é como uma lâmpada apagada, né? A lâmpada apagada vai servir para alguma coisa? É como uma pregação onde a pessoa não crê no Espírito Santo, não crê em Jesus Cristo como pessoa viva no meio de nós. E a lâmpada, mesmo que ela não esteja apagada, é preciso que a gente vá lá no interruptor e aciona para que essa luz apareça e me tire da treva, do escuro. Esse escuro pode ser um escuro espiritual, onde eu não vejo Deus. Então é isso que é a diferença. Eu preciso crer em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, que nos mostra Jesus. E nós precisamos tornar essa bondade de Deus mais conhecida, porque há muitos incrédulos ainda nesse mundo de Deus. E até onde vai isso? Vai
desacreditando, porque talvez queria ouvir outra coisa. E eu quero dizer que a graça de Deus, ela precisa ser bem divulgada, porque as pessoas que querem achar uma desculpa de não acreditar, ele vai dizer, eu acho que isso é uma grande mentira. Porque às vezes a pessoa fala a verdade como se fosse mentira. Aí eu passo a ver a verdade como uma mentira. Aí são mais e mais pessoas que vão achando essa falsa desculpa para se afastar de Deus e buscar deuses em todos os lugares onde ele possa imaginar. E eu queria ler um texto aqui do livro do profeta Isaías, grande profeta Isaías. E é o capítulo 12 de Isaías. Depois dê uma olhadinha na sua Bíblia com bastante calma e atenção. Diz assim para nós, Isaías capítulo 12. Então ele diz assim: e dirás naquele dia, eu vos rendo graças, Senhor, porque vos irritastes, vossa cólera se aplacou, no entanto, e vós me consolastes. Eis o Deus que me salva. Tenho confiança e nada temo, porque minha força e meu canto é o Senhor. E Ele foi o meu Salvador. Vós tirareis com alegria águas das fontes da salvação, e direis naquele tempo: louvai o Senhor, invocai o seu nome, fazei que suas obras sejam conhecidas entre os povos. Olha que beleza! Proclamai que o seu nome é sublime. Cantai ao Senhor, porque Ele fez maravilhas. Que isto seja conhecido por toda a terra. Exultai-vos, alegrai-vos de gozo, habitantes de Sião, porque é grande no meio de vós o Santo de Israel. Precisa mais alguma coisa? Só se for para fazer aqui um grande louvor. Mas olha, nós sabemos que o profeta, ele não fala em seu nome, ele fala em nome de Deus. Isso aqui é recado de Deus para o povo, para aquele povo que vivia desanimado porque havia a promessa do Messias. Mas cadê esse Messias que não chega? E aquele povo desanimado. Ora, essa palavra foi revelada a Isaías, profeta Isaías, que falava em nome de Deus, mais ou menos 600 a 700 anos antes de Cristo, antes de Jesus Cristo chegar. E ele consolava o povo desses termos: proclamai os feitos do Senhor, que isto seja conhecido. E muitas vezes a gente vê pessoas que têm vergonha de falar o que o Senhor fez, o que o Senhor faz, o que o Senhor está fazendo. E o que será que Deus está fazendo na nossa vida? O que será que Deus está fazendo na sua vida, na minha vida hoje? Cada dia, na vida do teu filho, da tua filha, como faz na nossa família. O que será que esse Deus está fazendo? A gente às vezes torna conhecido ações de ídolos. Fulano fez isso, fulano fez aquilo. É um grande jogador, é um grande cantor. E nós às vezes temos vergonha de falar de Jesus Cristo, como se estivesse
falando de alguém desconhecido que já se foi, já faz 2000 anos que morreu numa cruz, sofredor. E a gente às vezes pensa que esse Jesus que morreu, sofredor, ele é digno de dó, de piedade. Ai, meu Deus, olha aí, pobrezinho, né? Pobrezinho de nós. Quando Jesus Cristo ia a caminho do Calvário, sempre tinha aquelas mulheres piedosas, né, que acompanhavam Jesus em todos os momentos da sua vida, e elas iam chorando atrás de Jesus, provavelmente uma intenção muito, muito bonita, muito nobre, muito caridosa. E Jesus se volta para elas e diz assim: mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, mas chorem por vós mesmos e por vossos filhos. É como se ele estivesse dizendo: eu estou indo para a cruz, não é porque eu estou indo porque mereço ser condenado a uma morte terrível, morte de cruz. Eu estou indo para salvar a vocês da morte e morte eterna. Para livrar vocês do pecado, eu tive que ir até a cruz. Porque era a pena que ia justificar o pecado do povo, né? Que só ele podia fazer. A ofensa feita a um Deus, só um Deus, só uma divindade podia oferecer o sacrifício em favor de nós, do povo. Então a gente fica assim dizendo: meu Deus do céu, quanta coisa a gente precisa ver na Sagrada Escritura que está em aberta para a gente ver. Nós precisamos saber tornar conhecida essa obra do Senhor. Eu tenho essa sede de ver, porque Ele já fez tantas maravilhas na minha vida. Louvar o Senhor porque Ele fez maravilhas. Olha, está escrito aqui: vós tirareis alegria, tereis alegria, ou melhor, vós tirareis com alegria água das fontes da salvação. E direis naquele tempo: louvai o Senhor, invocai o seu nome, pede ao Senhor. É Ele, é a voz do profeta, dizendo para mim, para você hoje, que falou também há 2700 anos: coragem, louvai o Senhor. Alguém já falou para você: louva o Senhor. Talvez você não esteja acostumado, habituado a ouvir essas coisas. Mas esse louvor a Deus a gente pode fazer não só de um grupo grande, 100, 200 pessoas, 50, 30, 20, 10. Você pode fazer sozinho. Pega a Escritura e se coloca em oração, elevando, elogiando o nome de Deus, porque Ele é digno de todo louvor. E eu aprendi também que o louvor é aceito, é o único sacrifício aceito por Jesus Cristo. Tem mais essa. Como é a verdade da Bíblia? Então eu não posso dizer assim, não vou falar isso, porque podem pensar que não é assim. E é, porque a Bíblia não mente, né? Então, é isso que nós precisamos ver na prática da nossa fé, no nosso dia a dia. Isso precisa ser conhecido. Precisa ser conhecido. Há muita gente, há muitas pessoas que às vezes vai à igreja e volta, vai e volta, vai e volta, mas é uma coisa tão monótona a participação, que às vezes não tem essa certeza que está vendo ali um Deus vivo, atuante, vencedor, que me socorre no momento da minha necessidade.
Então é isso que eu queria partilhar com você. Às vezes a gente não conhece a história da nossa salvação. Ora, você que estudou, você sabe que ai de nós, quando nós não respondemos as questões sobre a história daqueles vultos que se destacaram na história, com feitos maravilhosos, e às vezes é uma matéria que nós temos que responder na prova, sobre essas pessoas. O que é que fizeram, foram embora. E aí nós, quando não respondemos, nós precisamos conhecer, porque é importante na nossa vida essa história geral, ou a história universal, dependendo do teu grau de estudo. E às vezes a história da salvação, se perguntar a mim, eu vou dizer, eu não sei como foi muito bem. E é a história do nosso Salvador. É a história de um Deus que veio a este mundo para nos salvar. Agora, não é aquele Salvador que morreu como aqueles personagens da história, que foram grandes personagens, mas se foram, e hoje eles não estão mais atuando, ficou só na história fria, escrita, papel. Mas esse Deus da nossa história, da história da nossa salvação, é um Deus que morreu, que ressuscitou, que continua no meio de nós. Por quê? Porque eu acredito que ele ressuscitou. Agora, quando nós ouvimos uma pessoa falar que ele fazia, é porque a pessoa não crê na ressurreição. Às vezes até fala de ressurreição, mas não crê, porque não assume isso na vida. Fala de um Deus morto, mas nós estamos falando, a Bíblia, a Sagrada Escritura, está falando de um Deus que morreu, sim, para nos salvar, viveu salvando, morreu salvando, e ressuscitou para continuar nos salvando, nos ressuscitando a cada dia, nos dando coragem, porque esse mundo está difícil, se a gente não buscar nesse Deus a nossa salvação diária, nós corremos o risco de nos perder por aqui mesmo. Porque quando nós não temos essa vida feliz em Jesus Cristo aqui, provavelmente o nosso sofrimento vai ser dobrado. Porque começa aqui o sofrimento ou as vitórias. Já começa aqui mesmo. Então o nosso céu começa aqui, e o inferno também começa aqui. Não tem gente que fala às vezes, a minha vida é um inferno. Minha vida é um inferno. E às vezes a pessoa vive no inferno mesmo, já em vida. É uma pessoa, inferno pior que a confusão. Inferno é onde existe a confusão. A ausência de Deus. A presença do diabo. Que muitos também não querem falar dele. Mas eu quero falar dele como distante de mim. E como um ser que já foi vencido pelo nosso Deus. Então, quando a pessoa diz, a vida lá em casa é um inferno, meu Deus, que dó. É que a pessoa não buscou Deus. Se a vida lá em casa é um inferno, é porque tem demônio lá dentro morando também. E com a oração que nós precisamos fazer, a invocação no nome de Deus, nós vamos dizer assim, Senhor, afasta de mim essas forças malignas. Eu quero conviver com o Senhor. Eu quero que o Senhor more comigo na minha casa, more em mim, porque Ele habita em nós. Foi para isso que Ele veio, Ele habita em nós. Ele habita em nós. Então que o Senhor
te abençoe, te guarde, nos guarde, abençoe nossas famílias, nossas casas, com a graça maior que é a salvação a partir de agora e para sempre. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.